Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: Orientações a um jovem cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, meus irmãos, com uma dinâmica um pouco diferente, pretendo, aqui, se assim for da vontade, do nosso Deus, estar, meus irmãos, aqui fazendo, aqui hoje somente com a leitura, ali, no caso, a meditação em 1 Timóteo capítulo 1, mas pretendo, irmãos, aqui estar fazendo uma sequência, uma minissérie ali, destrinchando os capítulos, ali dirigidos, no caso, as cartas dirigidas a Timóteo, as cartas de Paulo ali, dirigidas a Timóteo, que de forma realmente ali, eu diria que seria mais direcionado a um jovem cristão, mas claro que isso abrange ali, toda a igreja, vai abranger todas as pessoas, ali da igreja, com um destaque especial ali para os jovens, e até mesmo para mim, que me encontro também nessa mesma situação, de jovem ali, e creio que também, não só eu, mas cada um dos irmãos, seremos edificados, seremos exortados, e a partir do momento em que compreendermos aqui, lermos, aqui, esses capítulos, meditarmos, aqui neles, a gente vai extrair bastante, se assim for da vontade de Deus, se assim Deus nos permitir, que Ele nos dirija, através do seu Santo Espírito, para que a gente possa extrair, e aproveitar o máximo da mensagem que Ele vem, e se assim for da sua vontade, irá nos trazer através da meditação desses capítulos, Então, eu vou estar pretendendo fazer tudo, em uma só apostila hoje, E aí a gente vai fazer a conclusão do capítulo 1 e vai ser tudo feito, nessa apostila aqui para ficar tudo junto, mas claro que separado ali, para ficar também mais organizado. Mas antes, de nós darmos aqui início ao nosso estudo, peço aos irmãos, por gentileza, já de antemão, se os irmãos puderem, deixar o like, deixar o seu comentário, certamente ajudará muito na divulgação dessa pregação e assim mais pessoas poderão, ali ser alcançadas através do Evangelho do Reino, serem, ali edificadas através dessa mensagem e compreenderem, a mensagem que Deus ele tem aqui deixado para cada um de nós, A gente sabe que Timóteo aqui tem ali as suas passagens, que são ali deturpadas, logo, através dos irmãos deixando like, deixando comentário, as pessoas compreenderão de uma forma melhor, aqui esse estudo e principalmente aqui a carta, aqui as cartas a Timóteo de uma forma mais profunda e sendo retirada ali, o que elas aprenderam de errado no sistema religioso. Então, conto com os irmãos, nesse auxílio, certamente dessa forma, os irmãos também colaboram com a divulgação, do Evangelho do Reino. Então, nós daremos início aqui, não farei a leitura do capítulo 1 de Timóteo, creio que vai ficar muito longo, se eu fizer isso, então nós meditaremos aqui versículo por versículo, tentando extrair ali o máximo, Então, para não tomar tanto tempo, farei a leitura, faremos aqui somente, o estudo da epístola, ali por si só. Então, dando início, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, elas fazem parte de um grupo conhecido como epístolas pastorais. A gente pode vir aqui, no navegador, colocando aqui as epístolas pastorais de Paulo, a gente tem aqui as direções aqui, aqui da IA, que são agrupados ali na primeira e segunda carta de Timóteo e de Tito. Temos até aqui na Wikipédia, onde diz aqui: a Epístola Pastoral é um livro canônico do Novo Testamento escrito por Paulo de Tarso. São 3 agrupamentos desde os primeiros séculos do cristianismo, num só corpo, ali. A primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, dirigidas a Timóteo, de Éfeso, e a epístola para Tito, de Creta. Então, temos aí, só essa orientação para ficarmos um pouco mais organizados, Então, as epístolas pastorais, elas vão ser ali organizadas nesses três conjuntos, ali, nessas cartas, que é a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e também ali a epístola a Tito, nos quais, o apóstolo Paulo, ele transmite conselhos pessoais e ministeriais a seus cooperadores ali mais próximos. Entre eles, Timóteo ocupa o lugar de destaque. Jovem, ali cheio de fé, ele foi preparado e estabelecido como líder na igreja de Éfeso, Como a gente viu ali na própria Wikipédia, Timóteo de Éfeso. Então, ele foi um líder ali naquela igreja. E diante de desafios internos e externos, Paulo
lhe escreve, né, ali com o objetivo de instruí-lo e encorajá-lo a reforçar as doutrinas e práticas da fé cristã. Essas cartas não tratam apenas de orientações administrativas ou organizacionais. Elas revelam a preocupação de Paulo com a pureza do Evangelho, a firmeza doutrinária e a conduta exemplar do ministro de Deus. Por isso, ainda hoje, essas epístolas continuam sendo um manual de sabedoria, prática para todo jovem e adulto cristão que deseja servir a Deus com fidelidade, coragem e santidade. Além de serem orientações para o ministério, essas cartas revelam o cuidado paternal, de Paulo para com Timóteo. O apóstolo não via apenas um discípulo ou auxiliar em seu ministério, mas um verdadeiro filho na fé. A gente sabe que Paulo ali, em suas cartas, ele realmente via Timóteo como seu filho, Isso não basicamente na carne, no sangue, Sangue, no caso ali, de maneira realmente física mesmo. Ele não era um filho literal de Paulo, mas espiritualmente ele o considerava, como filho. Então a gente vê esse amor, de Paulo, para com o Timóteo. Era como se Paulo fosse pai, ali de Timóteo na fé. Paulo, nessa questão, de como se ele fosse um filho realmente para ele, principalmente por Timóteo ser jovem, dá várias ali instruções a Timóteo para que como, como ele poderia, ali dirigir, a igreja, como ele deveria exercer um domínio ali, no caso, para apartar as pessoas ali de heresias, para ensinar o que as pessoas devem fazer, a como ser um bom líder na igreja, ali dar um bom exemplo, Então, Timóteo ali, que era líder na igreja de Éfeso, Paulo, ele dá essas instruções, principalmente ali, a gente vê no próprio capítulo 1, pessoas que acabavam ali deturpando, trazendo doutrinas falsas. Então a gente vê que isso é desde os tempos dos apóstolos. Então por isso que a gente também tem que ter um certo cuidado para não cair, ali em heresias, para que a gente possa somente nos apoiar na verdade, estudando as cartas de Paulo também, e o Novo Testamento, o Antigo Testamento também devemos estudar para que a gente possa permanecer na verdade do nosso Deus, pedindo a direção, ali através, do seu poder, isto é, ali através do seu modo de agir, que é através do seu Santo Espírito. E essa relação íntima, ali cheia de afeto, confere às cartas de um tom pessoal e profundo, como se estivéssemos lendo conselhos de um pai maduro e experiente para o seu filho que está começando a trilhar os caminhos da liderança espiritual. A partir do momento em que nós vemos isso, a gente lê com essa questão na mente. E até mesmo eu, tendo uma experiência assim, pessoal mesmo, se eu não me engano, há uns dias atrás, no caso, no momento que eu estou gravando essa pregação, eu havia lido uma carta a Timóteo e, no caso, um trecho, da carta. E era como se Paulo realmente estivesse, embora que a gente saiba que ele se encontra, ali no, no pó da terra, a gente sabe que as palavras ali, certamente foram inspiradas. E não é Paulo que fala conosco, mas é o Santo Espírito, ali do nosso Deus que acaba falando conosco. Então, a gente tem esse tom, ali de como se fosse um pai para filho, junto, com a inspiração do Santo Espírito de Deus. A gente tem essa experiência, de realmente como se fosse um pai ali orientando a um filho. Então, eu tive, pelo menos, sentir isso, como está passando por isso, ao ler ali, se eu não me engano, um trecho ali da carta, ali de Paulo. É bem interessante essa questão também. Se a gente lê, tendo isso em mente, a gente vê que Paulo realmente estava tratando Timóteo como se fosse o seu próprio filho. O contexto histórico também é importante. A igreja primitiva passava por momentos de transição e combate espiritual. Falsos mestres começavam a se infiltrar, distorcendo a doutrina de Cristo com fábulas judaicas, conforme Tito 1, dos versículos 14, e genealogias intermináveis, conforme a gente vai ver no próprio capítulo que meditaremos hoje, que é a 1 Timóteo 1, no versículo 4, e também discussões sem proveitos. Além disso, o Império Romano tornava cada vez mais hostil a tudo, ali, que se opunha, à sua fé e autoridade, O Império Romano ele estava cada vez mais se tornando hostil, Logo ali se opusendo, ali, tornando de forma realmente contra, ali, o Evangelho, O que tornava ali o exercício da fé algo desafiador e até mesmo perigoso
né? Até mesmo para aqueles que eram cidadãos romanos. Nesse cenário, a firmeza dos líderes cristãos era essencial para manter ali a igreja firmada em Cristo. Então a gente vê também ali na carta o Apocalipse, né? Se eu não me engano, a primeira era da igreja Éfeso, né? E a igreja de Éfeso, né? A era ali, Apocalipse 2, se eu não me engano. Então a gente vê aqui, Apocalipse, capítulo 2. Aqui é isso mesmo, ao anjo da igreja de Éfeso, né? Para aqueles que querem, né, compreender de uma forma mais profunda, o Revelando Apocalipse, na verdade, o Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, eu convido, né, os irmãos a assistirem, né, a série, que certamente vai estar na descrição, ou então os irmãos podem acessar aqui o perfil do canal, certamente vai estar aqui, né, o Revelando Apocalipse. E se os irmãos quiserem, né, aqueles que são novos, convido-lhes a assistir. Certamente é libertador e aprendemos muito aqui, né, estudando essa série aqui, revelando Apocalipse, né, meditando ali nas escrituras, somente a escritura, né, ali na visão historicista, né, que é a visão ali que o Apocalipse acaba nos apresentando, né, das coisas que já aconteceram, as que hão de acontecer, né, e as que estão presentes, né. Então, voltando aqui ao contexto, né, no caso aqui dirigindo, né, a igreja de Éfeso é aquela igreja realmente do período do início, né, ali, onde Jesus ele diz, né, conheça as suas obras, o seu trabalho é árduo, a sua perseverança, só que ele dá orientação aqui com relação à mornidão espiritual, né, mas eles realmente viviam dessa forma, né, eles combatiam de forma realmente verdadeira, com amor mesmo ao evangelho para defender a verdade, combatia ali as heresias, era a igreja que tinha os apóstolos, né, com eles ali, logo realmente era uma igreja que realmente, né, isso, o corpo de Cristo, que era inspirada, né, era uma igreja que realmente buscava defender a sua fé. Então, essa é a igreja de Éfeso, e claro que aqui, né, voltando ao contexto da carta, né, Paulo ali estava dando conselhos a Timóteo para ele ser um bom líder, né, nessa igreja. Então, Timóteo, né, ali por ser um jovem, a gente vê isso em 1 Timóteo 4, no versículo 12, vou colocar aqui para a gente ler, né, que Paulo aqui ele dá uma orientação para ele, né, ninguém despreza a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né, Paulo ali nos convidando, né, para também sermos isso, ser exemplos, né, ali de fiéis, isso também em todos os contextos, né, para que não para que sejamos ali feitos de referência, claro que no sentido de orgulho, né? Mas que você possa realmente dar o bom exemplo para inspirar as pessoas, né? Então Paulo ele também nos convida a fazer isso, né? Mas Timóteo ali, ele por ser um jovem, né? Ele possivelmente enfrentava ali olhares, né, de desconfiança e oposição, mesmo dentro de uma comunidade cristã. Às vezes, né, os jovens eles também podem ser ali reconhecidos como falta, né, ali uma falta de capacidade, né, uma falta de fazer isso, né, ou então uma falta realmente de praticidade, né. Só que a gente sabe que nosso Deus ele nos capacita, né, para fazer tudo. Então, Paulo ele convida a Timóteo a não deixar que ninguém despreze a sua mocidade, mas que ele dê realmente o exemplo de uma vida cristã, né. Provavelmente ele enfrentava esses olhares de desconfiança e oposição, mesmo dentro daquela comunidade. Mas por isso, né, Paulo ele o exorta a não se deixar intimidar, mas a ser exemplo em tudo e a permanecer firme na palavra, né, ali do nosso Deus, né, dando o bom testemunho, dando o bom exemplo e buscando ser um servo ali fiel, né, ao nosso Deus. Então, esse também é um convite para nós, né, para que nós não venhamos a deixar, né, ali com que a nossa mocidade seja desculpa, né, para que a gente não venha a agir. Claro que vai ter as nossas limitações, certamente vai haver isso, mas entretanto, para fazer a obra de Deus, a gente não deve dizer que, eu sou muito novo para fazer isso. Isso não vai ser desculpa, né? A gente tem que dar ali o nosso potencial, fazer o nosso máximo para estar fazendo ali a obra de Deus. O jovem cristão de hoje, igualmente, né, ele enfrenta pressões semelhantes, que é o quê? O relativismo. Às vezes, né, ele pode achar que não, isso não tem problema, né? Ou então, não, deixa isso pra lá, isso não tem muito a ver, né? Às vezes acabam passando por isso. Imoralidade, né? Hoje a gente vê que os jovens, eles têm muito acesso a conteúdo que é inadequado, né, para realmente ali
Na verdade, eu nem diria para sua idade, mas realmente são conteúdos que nem uma pessoa deve acessar, né? Conteúdos realmente imorais. Tem as ideologias também, né? A gente sabe, esse mundo, né, influenciado pelo maligno, cria todas essas coisas, né, para confundir realmente os jovens, né? E também as distrações constantes e um mundo que tenta apagar os valores bíblicos, né? Mais do que nunca, as orientações contidas nessas cartas são atuais, diretas e preciosas. Então a gente vê que há mais de 2000 anos, na verdade, creio que vai fazer 2000 anos, né, aqui, que essas cartas elas foram escritas e até hoje elas são profundas e nos ensinam muitas e muitas coisas, né? Não só para o jovem cristão, né, de hoje, mas também para todas as pessoas de idade, né? Seja velho, seja uma pessoa adulta, né? Uma pessoa mais ali que tá passando ali, né, do período do adulto, né, para uma pessoa já mais velha, né, uma pessoa mais idosa, até mesmo as pessoas mais novas. Então, cada versículo ele vai carregar ali, na verdade, carrega lições que vão desde a vigilância contra falsas doutrinas até o zelo pela conduta pessoal, o bom uso dos dons espirituais e a postura diante das autoridades, o trato com os mais velhos e o cuidado com os necessitados e a perseverança na fé. Esse estudo, ele tem como objetivo desvendar, né, essas instruções com profundidade, respeitando o contexto original, aplicando a realidade atual e mostrando que o chamado à fidelidade continua vivo para o jovem que deseja andar com Deus, e não só para o jovem, mas todas as pessoas de todas as idades. Então, todas as instruções aqui, elas vão ter um destaque especial ali para os jovens, né? Até porque Paulo, ele está falando para um jovem, então creio que todos os jovens, ao menos aqui que realmente procurarem, na verdade, escutarem, né, aqui essa meditação, né, vão ser ali, é, na verdade, o Espírito, né, no caso a palavra do nosso Deus, ele vai falar, né, com esses jovens, creio que pelo menos aqui uma parte ou outra vai acabar falando, até mesmo comigo vai acabar falando, né, certamente sei disso, mas também creio que com os irmãos, né, de outras várias idades também vai ter vários ensinos aqui. Então, o intuito desse estudo aqui é a gente desvendar cada capítulo desse, né, cada passagem, né, aqui, de primeira, no caso, desde 1 Timóteo 1 até 1 Timóteo ali, no caso, 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, que é a finalização aqui, dessa epístola dirigida a Timóteo, né? Tirando ali, né? Claro que desvendando as passagens mais difíceis, né? Claro que com a direção do nosso Deus, né? Meditando nas Escrituras e também, né? Ali explicando outras que são um pouco mais fáceis ou até outras que acabam sendo ali, talvez interpretadas de forma errada. Então, também tem aqui no canal, né? Um estudo relacionado ali a o livro de Timóteo também. Recomendo que aqueles que não viram, né, vejam, que é Fugindo das Paixões da Juventude, né? Lições para um Jovem Cristão, 2 Timóteo 2, versículos 22, né? Paulo também trazendo aqui uma exortação, né? Mais à frente, se assim Deus permitir, né? Hoje estamos iniciando aqui com 1 Timóteo 1. Em um momento também chegaremos a meditar em 2 Timóteo 2 e também passaremos por essa passagem e logo meditaremos mais uma vez nela, né? Retirando ali o que também deixou ali, no caso, a gente sabe que a palavra de Deus, né? Ela é infinita, né? Em ensinos e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, sem mais aqui, né? Delongas, a gente vai aqui iniciar o nosso estudo, né? De 1 Timóteo, do versículo 1 até o versículo 20, né? Se caso ver que for necessário fazer uma parte 2, né? Acabarei ali fazendo a parte 2 desse capítulo. Mas vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. 1 Timóteo 1, no caso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo inicia a carta com sua identificação apostólica. Ele se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo, o que não é apenas uma formalidade. Essa afirmação confirma a autoridade com que escreve. Mesmo sendo uma carta pessoal a Timóteo, ela carrega o peso de um ensino apostólico com autoridade, dada diretamente por Deus. Então, a gente vendo aqui, né, o início, ele se identifica, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, né, ali nosso Salvador. Então, ele acaba se identificando ali, né, também do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa.
mostrando que também tem autoridade, né? Porque ele está dando ali exortações, né, para Timóteo. E aí, meditando nessa parte, né, que Paulo aqui fala, né, segundo o mandato de Deus, né, nosso Salvador, Paulo ele deixa claro que seu apostolado não foi apenas uma escolha ali, né, pessoal, mas sim por mandado divino. Uma missão dada por Deus, o Pai, a quem Paulo reconhece como Salvador no sentido supremo, né, como a gente viu aqui no versículo 1, né? A revelação e o chamado direto a Paulo aconteceram por meio de Jesus Cristo. A gente sabe ali, conforme os relatos de Atos 9, nos versículos 5 ao 6, e 9 no versículo 15, né? Os irmãos também podem estar conferindo depois, mas que não acabarei conferindo para não estar ali, né? No caso, olhando essa passagem, para não estar ficando muito longo. Mas são essas passagens, né, aqui. Se tiver algum erro, né, creio que também estarei corrigindo. Mas essas passagens aqui, elas relatam ali, no caso ali, a aparição, né, ali de Jesus ao apóstolo Paulo, né, que apareceu ali também Ananias, tá? Ananias, ele aparece ali logo após, né, para ser enviado ali a Paulo para que ele seja curado de sua cegueira. A expressão Deus nosso Salvador reforça o papel central do Pai na origem da salvação. Enquanto Jesus é aquele que executa esse plano, o mediador, né, ali o enviado, a nossa esperança viva, né, Paulo distingue claramente duas pessoas, Deus o Pai como o organizador do plano e Jesus Cristo como um agente por meio de quem esse plano é realizado. Então a gente vê uma clara distinção aqui, né, para que isso fique claro, né, para que não fique uma confusão, né. Até porque se realmente Jesus ele fosse, né, ali Deus, Paulo ele não estaria fazendo essa distinção, essa divisão, né, ali. Até porque seria a mesma pessoa, então bastava ele só falar Deus, né? Mas Paulo ele faz aqui essa divisão para mostrar que Deus ele é o organizador do plano e Jesus foi o meio pelo qual Deus agiu, né, ali. Então fica clara essa divisão também aqui para nós. E no fim, né, ele diz aqui, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Aqui Paulo ele destaca que Cristo é a nossa esperança. Ele não diz apenas que Jesus dá a esperança, mas ele é a própria esperança do cristão. Isso mostra que toda expectativa do cristão não está fundamentada em Cristo. Na verdade, perdão. Toda expectativa do cristão está fundamentada em Cristo, especialmente quanto à salvação e à vida eterna. Então, a nossa esperança ali, né, a expectativa, ela está realmente firmada em Cristo, porque a partir do momento em que nós cremos e temos fé que Cristo ressuscitou e está à direita do Pai, nós temos a certeza de que nossos pecados eles foram perdoados. E logo dessa forma, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, nós podemos obter, né, a salvação e participar ali, né, da salvação com Jesus através de seus méritos. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa esperança, né? Ele vai ser ali ele vai ser aquele, né, pelo qual Deus agiu e né, na verdade, aquele pelo qual Deus agiu para que nossos pecados eles fossem pagos, né? E logo a gente não tivesse uma dívida contra o nosso Deus. Então, esse é o versículo 1. Paulo aqui confirmando, né, ali, fazendo a sua identificação apostólica, mostrando que aquela carta está sendo escrita ali com autoridade e com inspiração do nosso Deus, até porque, né, ela foi definida como parte do cânon, né, ali do Novo Testamento. E a gente tem muitos ensinos aqui, lendo, né, essa carta, lendo, né, aqui essa epístola dirigida a Timóteo. Então, finalizamos o versículo 1, partiremos agora para o versículo 2. Então, diz assim o versículo 2: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha que interessante aqui, meus irmãos. Nós vemos aqui, na primeira parte do versículo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele chama Timóteo de filho, mas não no sentido físico, como se Paulo realmente ali, né, fosse pai de sangue, né, ali de Timóteo, né, mas sim espiritual. Timóteo, ele foi instruído desde jovem nas escrituras, conforme 2 Timóteo 3, no versículo 15, né, a gente pode conferir aqui, 2 Timóteo 3, versículo 15, diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras ou as sagradas escrituras, que são capazes, né, ali de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então,
A gente vê aqui, né, que ele já era conhecedor ali das escrituras, né? Ele já conhecia as escrituras. Mas foi sob o ministério de Paulo que ele foi consolidado na fé em Cristo e chamado, né, ao serviço. Paulo, a gente vê através dessa carta também que ele trouxe ali orientações a Timóteo e certamente foram bem aplicadas, né, ali por Timóteo, e logo ele também, né, ali teve também um bom ministério, né, claro que ali sendo um líder na igreja de Éfeso. A expressão verdadeiro filho na fé indica que Timóteo não era apenas um discípulo entre muitos, mas Paulo, ele o via como alguém legitimamente formado segundo a doutrina que ele mesmo ensinava. Então, vamos conferir aqui também mais uma vez, agora só que 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13. Então, a gente vê aqui: conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, tá ali, interessante, né? A gente vê aqui que Paulo, ele considerava Timóteo ali o verdadeiro filho na fé, e ele via, né, a Timóteo ali como alguém legitimamente ali formado segundo a doutrina que ele mesmo ensinava, né? Então, Paulo ali, ele ensinou a Timóteo, como a gente já leu aqui, né, que ele tem ouvido ali de Paulo, conservando essas palavras, né, esse modelo, na fé e no amor, criar ali, né, que há em Cristo Jesus. Então, esse vínculo é importante porque a carta contém exortações firmes, mas sempre com esse tom paternal. Então, vai ter ali exortações que são firmes, realmente vão apresentar conselhos, vão apresentar exortações, vão apresentar ali dicas, mas sempre vai ter esse tom paternal, né? Então, aqueles que são pais vão entender essa carta, vão entender como é que é também, mas aqueles que também são filhos, e claramente todos nós somos filhos, né, também irão entender como é que funciona essa carta aqui para cada um de nós. E partindo agora, prosseguindo, né, na passagem, graça, misericórdia e paz, Paulo ali, né, apresentando isso a Timóteo ali, né, sendo considerado ali seu verdadeiro filho, né, ali na fé. Então, a saudação paulina, né, no caso de Paulo, normalmente inclui graça e paz, mas as epístolas pastorais, como 1ª e 2ª Timóteo e Tito, Paulo, ele adiciona também misericórdia. Então, fazendo uma diferença aqui somente para a gente compreender um pouco melhor, graça representa ali o favor do nosso Deus, o favor que ele teve conosco, perdoando os nossos pecados, tendo o plano de salvação, né, a sua graça pelo qual nós temos ali, no caso obtemos ali, e através desse favor que é a misericórdia, nós obtemos a misericórdia, que é a compaixão e a ajuda diante da fraqueza humana. E além do mais, né, o perdão dos nossos pecados, que é Deus ali que nos concede. E por fim, a paz, que é o estado de estar reconciliado com Deus. Então, primeiro vem a graça, que é o favor do nosso Deus. Depois da graça vem a misericórdia por parte do nosso Deus, que é a compaixão e o seu amor para perdoar os nossos pecados, e logo após também vem a paz, que é o resultado de estar reconciliado com Deus, o fato de você lembrar que Cristo pagou pelos seus pecados, né? E através disso, através do sacrifício de Jesus, você tem paz com Deus, né? E sabemos que erramos, sabemos que vamos nos entristecer quando erramos, quando pecamos, mas ainda assim a gente tem ali a fé, temos a certeza de que Cristo, ele já pagou o preço pelos nossos pecados e através de seus méritos nós temos como obter a vida eterna. Então, são coisas que são ali, né, não só para Timóteo, mas para cada um de nós também. A graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Então, prosseguindo, né, aqui, o acréscimo de misericórdia pode refletir o contexto difícil que Timóteo enfrentava como jovem líder, indicando a necessidade não só de graça e paz, mas também de paciência e compaixão de Deus em meio às lutas do ministério. Eu não tenho como realmente dizer nessa questão, eu não sou um líder, né? Mas creio que seja um papel bem difícil mesmo, né? Até porque é uma questão de lidar com outras pessoas, e isso exige realmente um grande conhecimento e uma grande, né, porção do Santo Espírito de Deus sobre nós, né? E vai sempre exigir ali a direção do nosso Deus para agir, né, com as pessoas, para que a gente possa agir com amor, com misericórdia e
saber, né, ali como falar, como resolver, até porque se a gente dá uma direção errada para uma pessoa, logo a gente também é cobrado, né, por aquilo. Por isso que é um trabalho que realmente não é fácil, vai exigir realmente um grande esforço da parte daquele que está exercendo ali a liderança, né? Então, realmente necessita-se de uma paciência, de uma compaixão, né, ali, misericórdia, né? Isso, claro que clamando a Deus, né, segundo a sua vontade, certamente ele nos ajuda dessa forma. Então, a gente também, né, deve ele apresentar em nossas orações, né, aqueles que são os líderes, né, do nosso meio, né, no caso na igreja, seja os presbíteros, diáconos, né, seja aqueles mais velhos, aqueles que já são anciãos, né, já são mais velhos na fé, embora que ainda não tenham, né, ali, eu não diria que um cargo, mas é uma função, né, ali na igreja, né, no caso tem essa separação, mas ainda assim, né, nós temos que é, orar, né, por essas pessoas que dão ali, são boas em dar conselhos, para que sempre que alguém buscar, né, ali essa pessoa como uma forma, né, ali se, né, ali tiver, né, sentindo o coração de perguntar para essa pessoa, né, ali, né, claro que primeiramente pedir na direção de Deus e depois buscando essa pessoa possa dar ali, né, as indicações e as explicações, exortações corretas, né, ali vindo da parte do nosso Deus. Então nós também devemos apresentar os nossos líderes ali, né, em nossas orações, no caso aqueles que exercem uma certa liderança. Sabemos que o nosso líder máximo ali, né, no caso o cabeça da igreja é Jesus, mas também tem aqueles que estão, né, eu diria que claro que ninguém é acima de ninguém, mas exercem, né, ali um papel maior, né, ali na igreja. Então, também necessitamos, né, não só os líderes, mas todos nós necessitamos ali de graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus. Então, olha que interessante aqui também, irmãos, a gente pode ver aqui na segunda divisão que Paulo faz aqui, né, no versículo 2, onde ele fala da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, mais uma vez, e Paulo ele distingue claramente entre Deus, que é o nosso Pai, e Jesus, Cristo, né, que é o nosso Senhor. Então, olha que interessante, mais uma vez aqui, Paulo distinguindo, né, a diferença ali entre o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus, o seu Filho. Então, temos Paulo sempre ali, né, em suas cartas, creio que na maioria realmente das vezes, ele fazendo essa divisão de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, trazendo dois pontos, né, aqui, onde Deus, né, ele realmente é o Pai, que é o que? O originador da nossa salvação. E Jesus Cristo, ele é o Senhor, o enviado, né, o Messias, aquele que exerce a autoridade recebida do Pai, né? A gente tem aqui também João 17:3, né? Que é interessante a gente também destacar aqui. A gente vai ver essas duas passagens, né? Pra gente dar uma breve olhada. Então, João 17:3 temos aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, mais uma vez aqui a distinção, né, também, João 17, versículo 3, mas também temos aqui 2 Coríntios, né, perdão, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, que também vai nos dizer aqui o seguinte, Paulo diz o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, olha que interessante também, né? Aqui, Deus é a cabeça do nosso Senhor Jesus, né? Então, a gente vê claramente que Jesus, ele é inferior, né? Ali, realmente em poder, né? Em autoridade ao nosso Deus, né? Cristo, ele tem autoridade derivada. Então, também, né? Indicando, acabei também aqui indicando a série O Revelando do Apocalipse. Para aqueles que têm dúvida, indico também aqui, né, o estudo, também vai estar na descrição, mas caso não estiver, né, estará aqui na descrição do canal, né, aqui no perfil do canal. Só descer um pouco, temos aqui a série Refutando o Dogma da Trindade. Para aqueles que têm dúvidas sobre isso, convido-lhes também a assistir essa série, certamente é reveladora, né, vários ensinos aqui, explicando também João capítulo 1, de forma bem, realmente ali profunda, que faz com que a gente acabe saindo, né, desse dogma que só traz confusão ali na Bíblia, fazendo com que a gente não venha a compreender a Bíblia ali por um todo, né? Tem horas que a gente chega a achar que é mistério, né, quando cremos nisso, né? Então,
certamente também é libertador, né? Esse estudo ali com base nas escrituras. Convido-os a fazer, né? Assistir aqui a série. Convido-os também a assistir o discipulado, né? No site da Igreja de Deus. Certamente será libertador, né? Será ali também edificante, né? Convido a todos que são novatos a assistirem, né? Claro que isso com a direção do nosso Deus, né? Ali, no momento em que for possível, né? Então, dando prosseguimento, essa estrutura, né? Aqui prosseguindo, essa estrutura, ela reforça a compreensão de que Jesus não é o próprio Deus, mas sim o Filho, o Senhor e o mediador entre Deus e os homens. Então, é algo também bem interessante aqui de destacar. Primeiro, o livro de Timóteo, ele vai trazer várias coisas que acabam exercendo aqui, na verdade, refutando várias doutrinas que são errôneas, né? A gente tem, por exemplo, a intercessão dos santos, né? Que não é uma doutrina verdadeira. A gente não pode pedir para alguém, né, ali interceder por nós. Por quê? 1 Timóteo 2, no versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, claramente aqui dizendo, meus irmãos, Jesus Cristo é homem. E além do mais, há um só mediador. Então, não adianta eu pedir para Maria, né? Até porque isso é mais alguma coisa, né? Essa questão da já existir vida após a morte, né? A pessoa logo depois de morrer, né? Mas com outra doutrina também que já não é ali correta, a morada no céu, né? Acaba que faz uma Babilônia, uma mistura total, né? E isso acaba confundindo a mente da pessoa, e a pessoa permanece nesse engano, achando que é a verdade. Então, por isso estou lhes convidando, né, a conhecer, fazer, né, o estudo conosco, o estudo do discipulado, né? Totalmente gratuito, né? Não paga nada. Temos aqui, né, o estudo do discipulado, né? Aqui são mais de 100 vídeos. Tem em vídeo, tem em áudio, tem a apostila também, para quem quiser ler. Então, certamente é libertador, né? Junto com isso, também lhes convido a assistir também mais uma vez aqui, né? No caso, a mais uma série Luz na Escuridão, que também esclarece, né, esses tópicos que, né, inclusive aqui, ó, o estado dos mortos, né? O aniquilacionismo, né? Jesus ressuscitou no sábado, o batismo bíblico, carnes imundas, né? Entre outros vários ensinos que aqui também, né, possuímos. Convido-lhes a aqueles que são novatos, né, a assistir. Todos serão bem-vindos, né? Então, estudo 100% gratuito, né? E baseado na Bíblia. Então, a partir do momento em que a gente acaba tendo ali uma mistura, né, de doutrinas que não são bíblicas, a gente acaba tendo uma só confusão. Porque a gente vê que aqui a Bíblia claramente diz, Paulo ele nos diz, porque há um só Deus, né? Enquanto a Bíblia diz que é um só Deus, há pessoas que dizem que é três. E quando a gente diz, quando aperta que não é três, aí dizem que é um. Aí depois fica numa mistura, né, ali e acabam chegando à conclusão de que é mistério, que é isso ou aquilo. Quando a gente aperta que os mortos não podem interceder, como a Bíblia mesmo diz, né? Os mortos nada podem fazer, os mortos nada sabem, né? Se eu não me engano é Eclesiastes, né, que diz isso. A gente pode ver que os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5, ó, diz aqui, ó, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Claro que aqui, né, ali no contexto meio que vendo a morte como um fim, mas a gente sabe que não é isso, né? Quando Cristo vier, seremos ali ressuscitados segundo a misericórdia do nosso Deus. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que realmente a partir do momento em que nós juntamos várias e várias doutrinas bíblicas, vai ter uma hora que a Bíblia ela vai começar ali vai começar ali a indicar o engano que há nessas doutrinas. Morada no céu, dizer que já há vida após a morte, dizer que santos, pessoas, né, ali que eram pecadoras, podem interceder por nós, dizer que Deus é três, né, e não um, como a Bíblia diz que Deus é só um, né, que Jesus também é Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é homem, ou seja, vai haver uma mistura muito grande de doutrinas ali erradas. Então, convido-lhes a fazer o discipulado, a assistir a série Revelando Apocalipse, Luz da Escuridão, refutando o dogma da Trindade, certamente será libertador, né? Cada uma dessas pessoas cada um, né, dos ouvintes, né, que ouvem essa live, se realmente buscam a verdade,
né, se realmente buscam compreender as Escrituras, pedindo a direção de Deus para que compreenda toda a mensagem do Pai, né, a mensagem que Ele tem deixado para cada um de nós, não tenham medo, né, de conhecer ali a verdade, mas busquem, né, peçam a direção do nosso Deus, estudem conosco, conheçam a Igreja de Deus, né, e assim façam os estudos conosco, certamente será libertador, né, estudo ali totalmente fora do paganismo, né, fora ali de doutrinas erradas. Então, a gente vê que através da leitura desse, não só aqui, né, mas prosseguindo também, a gente vai ver que vamos refutar muitas doutrinas que são erradas, mas também aqui falar sobre, explicar algumas questões, trazer ensinos para nós, né, e assim nós vamos cada vez mais aprendendo, né, a palavra do nosso Deus, né. Cada vez mais que a gente lê a palavra do nosso Deus, a gente aprende algo. Então, finalizando o versículo 2, partiremos agora para o versículo 3, né? Diz o seguinte: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires algum que não ensinem outra doutrina. Então, a gente vê aqui Paulo, né? Ele trouxe ali uma exortação, né? No caso, um pedido ali a Timóteo para que ele ficasse em Éfeso, permanecesse lá, porque lá havia alguns que a gente vai ver mais ao fim do capítulo, né? Aqui, no caso, nesse capítulo, Himeneu e Alexandre, que ensinavam ali doutrinas erradas. A gente vai ver com o decorrer dos capítulos, se eu não me engano, vai ser citado também lá na segunda epístola, né, a Timóteo. Não sei se vai ser citado mais uma vez aqui em 1 Timóteo, no caso da primeira epístola aos Timóteos, essas pessoas que acabavam pregando heresias. Então nós vemos que até mesmo dentro da igreja vai surgir pessoas que vão começar a ensinar mentiras. E a igreja tem que estar realmente firmada na verdade para que não caia nisso. Então, é importante que a gente cada vez mais se firme no conhecimento da verdade, busque cada vez ao nosso Deus e peça a sua direção, não tendo medo de conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade certamente nos libertará e logo assim nós poderemos obter a vida eterna, né? Porque é ruim permanecer no engano, realmente é ruim permanecer no pecado, no engano, ali sendo ensinado de forma errada. Mas a partir do momento em que nós pedimos a direção do nosso Deus para aprendermos cada vez mais da sua palavra, ele nos ensina, podemos ter certeza que se o Santo Espírito, né, o poder, né, no caso ali, o Espírito, o Santo Espírito do nosso Deus acaba nos dirigindo para que a gente aprenda cada vez mais da sua palavra. Então, agora, meditando aqui, né, no caso, separando um pouco de cada esse versículo, né, em 3 partes, a gente vê aqui, né, na primeira parte, como te roguei quando parti para a Macedônia. Paulo, ele relembra um pedido anterior feito a Timóteo, que era o quê? Ficar em Éfeso. A gente vê aqui, né, que o pedido dele era para que ele ficasse em Éfeso. A palavra roguei implica um apelo forte, mas não uma ordem rígida, né? Ele mostra, né, que Paulo, ele confiava em Timóteo e contava com o seu discernimento e firmeza. A Macedônia era uma região, né, ali ao norte da Grécia, onde estava, né, ali as igrejas como Filipos e Tessalônica. Então, temos aqui, né, essa confirmação. A gente pode aqui também acabar pesquisando, né, para a gente confirmar, né, aqui, né, para a gente confirmar mais uma vez aqui também essa questão. A gente também ter aqui o conhecimento, né, aqui mais histórico, mais ali da região, né. Então, temos aqui, né, que sim, ali, né, Macedônia, ela era uma província romana ali ao norte da Grécia, onde se localizava a cidade de Filipos e Tessalônica, né. O apóstolo Paulo, ali, ele plantou as primeiras igrejas cristãs ali na Europa. Então, tem ali, né, aqui um pouco mais sobre a Macedônia romana. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais ali também, podem acabar procurando, né, ali o contexto histórico, né, dessas regiões. Então, Paulo, ele foi para lá, né, mas deixou Timóteo em Éfeso, uma cidade importante, com uma igreja influente, mas também marcada por desafios doutrinários, conforme Atos 20, dos versículos 29 ao 30. Então, foi colocado aqui. Diz o seguinte: Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso certamente já aconteceu e está acontecendo. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então a gente vê muito disso hoje em dia, né? Muitas falsas doutrinas nessas denominações religiosas,
né, que buscam apenas atrair discípulos após si, né, que buscam ali ganhar através das pessoas que são membros, né, dessas denominações religiosas, e acaba que isso realmente já vem acontecendo não só antes, porque nós vimos, né, que já havia ali Alexandre, né, tinha também Fileto, se eu não me engano, ele vai ser citado mais à frente, né, ali na segunda epístola de Timóteo. Também temos ali, né, o que a gente acabou citando foi Himeneu, Alexandre, né, e vai ter ali o Fileto, que a gente também acabou se citando, né, também vai aparecer um pouco mais à frente ali nas epístolas, né, aqui de Paulo dirigidas a Timóteo. Isso certamente já aconteceu e olha, não só fora da igreja, mas também dentro da própria igreja, surgiu já essas pessoas que são lobos cruéis, que não poupariam o rebanho, mas levantariam, né, ali entre eles, né, no caso, dentro da igreja, falariam coisas perversas para atraírem somente discípulos após si, né, cumprindo ali seus próprios interesses. Então, isso não só já se cumpriu, como ainda continua se cumprindo até hoje, né, aqui no momento em que nós vivemos. Partindo para a próxima parte da divisão do capítulo, Paulo, né, ali, ele rogou ali, né, que Timóteo ficasse em Éfeso. Éfeso, ele era um centro religioso e comercial, conhecido por sua deusa, né, ali, o seu templo, né, a deusa, né, entre aspas, deusa, né, ali, Diana. Então, era conhecido, né, por essa divindade ali, né, daquela região ali de Éfeso, né, Diana dos Efésios. Então, ali havia, né, fortes influências filosóficas, religiosas e judaizantes, né. Timóteo, ele foi deixado nessa cidade com um propósito claro, que era defender a sua doutrina. Então, a gente pode até pesquisar aqui, irmão, que se eu não me engano, desse templo sobrou apenas, né, resquícios, né, desse templo, dessa região, né. Então, olha, acho que também é Artemis, né, mas a gente vê que se eu não me engano, era dessa forma aqui, né. Então, deixa eu pesquisar aqui ruínas, né. Então, olha as ruínas que restaram, né. Somente isso, a gente vê realmente caído, né, esse templo, né, templo de Diana, né. Realmente não acabou ali permanecendo, né? Um centro ali de adoração, no caso em Éfeso. Era conhecido por essa grande influência, né, ali, pagã. Mas a gente vê que mesmo em um ambiente pagão, a verdade era proclamada. E nós somos chamados, né, a fazer o mesmo. Que mesmo diante de um mundo que acaba pregando somente coisas pagãs, pessoas que buscam fazer suas próprias vontades, até mesmo nós batalhamos contra isso. Nós somos chamados a pregar a verdade, para que as pessoas se libertem, né, disso, dessas influências filosóficas, religiosas, né, que são ali contrárias, né, ao que a Bíblia, a palavra do nosso Deus. E claro que, no sentido de judaizantes, né, nós sabemos que o evangelho em si foi meio que, a gente pode dizer que uma continuação, né, ali no caso o cristianismo, ele foi uma continuação, né, ali do judaísmo, mas hoje, né, o judaísmo que se consiste ali nas leis, né, ali cerimoniais de sacrifícios, as leis de Moisés, as leis civis ali, né? Claro que os 10 mandamentos permanecem até hoje, a gente sabe, não tem como contestar. Apocalipse 14:12 nos apresenta isso, Apocalipse 12:17, Apocalipse 22, versículo 14 também, que a gente sabe que tem umas certas variações ali, né? Mas as próprias Bíblias de estudo entregam isso. Mas nós vemos que também aqui, no caso, o judaísmo, que se refere, né, à prática do das coisas que são das leis cerimoniais, isso é sacrifício, a circuncisão, né, no caso, a circuncisão na carne, são coisas que a gente sabe que nós não devemos ali, né, praticar mais, porque tudo isso já se cumpriu. Então, a gente é chamado, né, a fazer isso, a ajudar essas pessoas a saírem dessas fortes influências influências filosóficas, sair, né, dessas influências religiosas também, tanto, né, daqueles meios que têm parte da verdade, mas ainda tem ali heresias e doutrinas que não são verdadeiras dentro, e até mesmo aquelas que são judaizantes, né, provando que, mostrando, né, que Cristo, né, ali, o nosso Senhor Jesus, né, ele é o Messias segundo as Escrituras. Então, prosseguindo,
Timóteo, ele foi deixado nessa cidade com um propósito claro, que é defender a sã doutrina e pregar a verdade do nosso Deus. E prosseguindo aqui, no caso aqui, defendendo, né, a sã doutrina, né, ali no caso a verdade do nosso Deus. Então, para a finalização aqui do versículo, Paulo ele diz: para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, no caso aqui a palavra admoestrar, então advertires, tem o sentido de corrigir com firmeza e autoridade. O problema era claro, alguns estavam ensinando doutrinas diferentes daquelas que Paulo havia transmitido. A expressão outra doutrina, né, que no caso heterodidas, nossa, é uma palavra muito difícil, heterodidas kalem, alguma coisa assim do tipo, ou, né, no caso aqui, heterodis das kaleo, né, refere-se ali aos ensinamentos de forma diferente ou estranha ao evangelho verdadeiro. Paulo não diz que era simplesmente variações, mas algo contrário ou nocivo, portanto, deveriam ser confrontados. Então, somente conferindo aqui, né, no grego, a gente vê aqui 1 Timóteo 1, versículo 3, né, a gente pode acessar aqui o grego. Estou acessando aqui. Acessar pelo Bible Hub, que vai ser mais rápido. Então, acessando aqui 1 Timóteo 1, no versículo 3, né, pegando aqui o Strong, a gente pode ver aqui advertires, no caso aqui a palavra, né, é se referindo a outra doutrina. Então, falsas doutrinas. Então, a gente também tem aqui a palavra, né, que se refere ali. Então, pegando aqui, defende a doutrina diferente, né, doutrina diferente, ensinar doutrinas estranhas, né, uma outra doutrina, né, instruir de forma diferente, ensinar outra doutrina. Então, basicamente, ali são doutrinas estranhas, a doutrina diferente ali do que a gente já vem ali crendo. Então, é algo que é diferente ou estranho ao evangelho verdadeiro. E ele faz isso, né? Ele convoca Timóteo para que ele possa confrontar isso, né? Ser confrontado e ser mostrada a verdade através da palavra do nosso Deus, que é a Bíblia. Então, finalizamos aqui o versículo 3. Partiremos agora para o versículo 4 de 1 Timóteo 1, capítulo 1, no caso, versículo 4. Então, temos aqui, diz o seguinte, a passagem: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Então, prosseguindo, né, aqui a primeira parte, Paulo ele fala: nem se deem a fábulas. A expressão dar-se-á tem o sentido de prestar atenção, dedicar-se ou se ocupar com algo. Aqui, Paulo ele está alertando, né, contra o envolvimento com fábulas, ou seja, narrativas fictícias, mitos ou histórias inventadas, né, por parte dessas pessoas que pregam a mentira. Essas fábulas, elas poderiam tanto ser ali de origem judaica, conforme aqui a gente pode ver, né, conferir Timóteo, na verdade Tito, né, aqui, capítulo 1, no versículo 4, a gente conferir aqui, nós vemos aqui o que Paulo fala, né, no caso, no versículo 14, perdão, 14. Então diz aqui: não dando ouvidos a fábulas judaicas, né, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Claro que aqui são as ordenanças que os homens ali, que, no caso, aqueles que buscam, né, ali, dar outras ordens, né, para seguir ali a outros tipos de leis ou coisas rígidas, e claro que também as leis cerimoniais que nós sabemos que se referem àquelas leis de sacrifícios. Então, aqui na NVT a gente vê um pouco mais fácil de compreender. É preciso que deixem, né, de dar ouvidos a mitos judaicos e a ordens, né, daqueles que se desviaram da verdade. Então, Paulo ele está exortando aqui para que nós deixemos de dar ouvido, né, a aquelas ordens, aquelas ensinos, né, que esses que se desviaram da verdade, né, acabam ensinando. Então,
tanto os mitos judaicos, né, quanto a essas fábulas que esses que se desviaram da verdade acabam pregando. Então é isso, esse é o intuito que Paulo está falando aqui, e não para desobedecermos aos mandamentos do nosso Deus. Então a gente vê aqui no versículo 14 de Tito 1, fábulas judaicas. Ou também, né, pode ser influência grega. De qualquer forma, eram elementos estranhos ao evangelho que confundiam em vez de edificar. Então, esse era o objetivo, né? Se eu não me engano, né, no caso Himeneu e Fileto, né, eles pregavam que a ressurreição já havia acontecido, algo que é pregado até hoje, né? A gente vê isso, né? No caso, a gente pode até pesquisar aqui, né? Himeneu e Fileto pregando que a ressurreição já havia ocorrido. Pegar a passagem. Segunda Timóteo, ó, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 ao 18. Então, mais uma vez aqui Paulo, ele dando ali exortações, né? Então fala aqui, ó, o ensino dele se alastra como câncer. Olha, como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé, que é algo que também acontece hoje. Muitos creem que, embora que não dizem, né, não dizem que a ressurreição já aconteceu, mas creem, né, que logo após a morte, né, já há ali vida, né? A gente sabe que só há vida, né, para os mortos quando Cristo voltar, porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então a ressurreição só vai ocorrer ali no momento em que Cristo vier. A partir do momento em que nós dissermos que já há vida após a morte, a ressurreição, né, a doutrina da ressurreição, ou então, né, até mesmo ali a questão dos mortos, né, já não faz mais sentido, porque dizem que a Bíblia diz que só na volta de Jesus estes ressuscitarão. Mas alguns dizem que já aconteceu, embora que não de forma realmente dizendo todos já ressuscitareis, não admitem isso, mas de forma encoberta, né, acabam crendo nisso. Então por isso que a gente tem que estar muito atento à palavra do nosso Deus, para que a gente não venha confiar e acreditar em doutrinas que não são verdadeiras, meus irmãos. Então temos que nos apoiar por um todo, em um total, na palavra do nosso Deus, né? Então a gente vê aqui que esses acabavam pregando ali doutrinas que ou eram de influência de origem judaica, né, algumas fábulas judaicas, ou então até mesmo de influência grega. E Paulo ele também acrescenta aqui ou as genealogias ali intermináveis, né, talvez para comprovar algum tipo de descendência, algo do tipo, né? Isso não havia nenhum valor, né? Então, genealogia não vai haver nenhum valor, né? Não importa isso. O que importa é o que nós seremos, né, quando conhecermos a verdade. Na tradição judaica, havia um valor grande, né, em listas genealógicas, mas ao longo do tempo, isso foi além do propósito bíblico e passou a alimentar especulações, debates e interpretações místicas. O problema não era o uso de genealogias como nós vemos em Mateus 1 ou Lucas 3, né, que acabam auxiliando para que a gente saiba de onde procedeu, por exemplo, a origem de Jesus. Mas o uso abusivo e sem fim, a partir do momento em que eu falo ali, não sei o que, eu sou a origem dessa pessoa, eu faço parte da genealogia de tal pessoa, disso ou daquilo, logo eu sou descendente dessa pessoa, e aí fica com aquele orgulho, né, com aquele realmente, como se isso realmente importasse, como se isso realmente fizesse alguma diferença, né? Isso só acaba desviando a atenção do evangelho e criava ali distrações e discussões inúteis. Então, não há por que nós ficarmos ali debatendo em genealogias que são intermináveis. Isso só vai acabar causando divisão em nosso meio. Então, não devemos dar atenção a isso. Paulo ele exorta para que a gente não dê atenção a essas coisas, né? Porque ele diz mais à frente que mais produzem questões do que edificação de Deus, né? Paulo ele explica por quê. Por que que não se deve fazer isso ou dar atenção a isso? Porque produzem mais questões de edificação, né? No caso de questões de mais questões, né, do que edificação ali, né, ao evangelho.
E mesmo as fábulas, né? As fábulas nem edificação produzem, né? As fábulas só vão trazer questões e vão nos levar ao engano. Então, prosseguindo, né? No caso, que mais produzem questões do que edificação de Deus, esses assuntos geraram controvérsias, divisões e confusão. Não fé, não fé, nem crescimento espiritual. Era isso que isso acabava ali acontecendo, né? Só gerava ali as controvérsias, as divisões e confusão. Só isso que acabava gerando. Não gerava fé, muito menos crescimento espiritual. A palavra questões, que designa aqui disputas, né, ali, debates, contrasta com edificação. Ou seja, essas doutrinas alternativas não construíam nada útil, apenas alimentavam a vaidade e divisão. Mais à frente ele diz que consiste na fé. A verdadeira edificação espiritual se baseia na fé e não em especulações humanas. A fé aqui é confiança em Deus, obediência à verdade revelada, não em raciocínios complexos ou tradições humanas, né? E Paulo ele continua, né? A gente acabou não colocando aqui. Assim, né, eu faço agora, né? Paulo ele diz aqui no versículo 4 de 1 Timóteo. Então, assim eu faço agora, ou então, pegando aqui na NVI, ele diz aqui no versículo 4 seguinte, né? Que é ali, no caso, pela fé, né? E acaba encerrando aqui. Então, Paulo aqui, através do versículo 4, ele nos exorta para que a gente não venha se dar, né? A fábulas ou genealogias que mais produzem, né, ali questões do que edificação, que consiste, né, ali na fé. Então é importante que a gente não busque isso, mas nos apoiemos, né, ali na palavra do nosso Deus, confiando plenamente na verdade, né? Então, interessante a gente fazer aqui a meditação no versículo 4. Paulo nos orienta para que não busquemos o engano, mas a verdade. E agora, meus irmãos, partindo para o versículo 5, o versículo 5, ele é um versículo que pode ser mal interpretado por aqueles que tentam dizer que os 10 mandamentos que servem para apontar o pecado, para fazer com que nós venhamos a buscar viver uma vida de santidade perante o nosso Deus, foram abolidos, né? Eles utilizam aqui e só dizem isso, acabou. Não examinam outras versões, não examinam a palavra em si. Acaba que criam, né, ali uma heresia, né, dizendo que os mandamentos foram abolidos. Paulo ele diz o seguinte, no versículo 5, isso eu creio que na versão Almeida Corrigida Fiel, diz aqui o seguinte, vou pegar até na Bíblia Online, tá escrito dessa forma aqui na Almeida Corrigida Fiel. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então tá aqui, né, Almeida Corrigida Fiel, a gente pode pegar aqui e tá aqui, Almeida Corrigida Fiel, no versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui? Será que ele realmente estava dizendo que o mandamento teve um fim, acabou ali? Realmente, quando nós buscamos o coração puro, uma boa consciência, ou então a fé não fingida? E veremos isso agora, meus irmãos. Então, Paulo aqui, ele nos falando, ele diz o seguinte, mas o fim do mandamento. A palavra fim, aqui, ela vem do grego telos. Então, podemos ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, grego, né? Tentando abrir aqui esse site. Eu creio que só vai pelo Bible Hub mesmo. Então, deixa eu pegar aqui no Bible Hub, para que vai ficar melhor da gente compreender. No caso aqui vai ser mais rápido, né? Então, 1 Timóteo 5, pegando aqui Strong. Então, o objetivo, ó, a gente já vê aqui, no caso, é a primeira coisa. Então, deixa eu pegar aqui o fim, a gente vê aqui, ó. No caso, telos. No caso aqui, fim, telos. A gente vê o objetivo aqui. Vai dando essa palavra que a gente sabe que é telos. Essa é a palavra telos, que é o quê? O que isso representa? Contínuo, personalizado, fim,
finalidade, extremo, fim, resultado, costume, fins, costumes, terminado, cumprimento. Então, a gente vê vários aqui significados para essa palavra, né? Mas nessa passagem significa meta, vai significar uma meta, um objetivo, uma finalidade, um propósito. Não tem o sentido de abolir, encerrar ou anular. Alguns acabam interpretando esse verso como se Paulo estivesse dizendo que o mandamento ou a lei terminou ou foi cancelado. Mas isso não é o sentido do texto. Não é isso que Paulo está dizendo. Será que Paulo realmente ia confrontar algo que a Bíblia diz que, né, a gente vê ali o Apocalipse, né, acaba nos confirmando, não só o Apocalipse, mas Jesus mesmo, né, acaba dizendo para cada um de nós, né, para que venhamos a obedecer, né, João 14, né, o amor a Deus consiste no amar aos mandamentos, né, no caso, obedecer aos mandamentos. A gente vê isso também muito no livro de João, né, ali, no caso, nas epístolas, né, 1 João, João ali nos ensinando. Então, não é isso que Paulo aqui está falando, né? Alguns acabam interpretando isso para tanto satisfazer aqueles que ouvem, né, as suas palavras, mas também aqueles que, no caso, até eles mesmos, né? Eles interpretam que esse verso é como se Paulo estivesse dizendo que o mandamento ou a lei terminou ou foi cancelado. Mas isso não é o sentido do texto. As pessoas elas podem tirar isso aqui do contexto e basicamente dizer que o mandamento foi encerrado. Mas não é isso que Paulo acabou dizendo. A gente pode pegar aqui outras versões, meus irmãos, e meditar aqui na passagem. Então, olha como fica mais fácil de compreender quando a gente medita na Bíblia, comparando com outras versões. Então, eu vou até pegar aqui no site da Bíblia mesmo, vou colocar a nova versão internacional, aqui a NVI, pegar somente o versículo 5. Olha o que diz aqui. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha, o objetivo. Vamos agora para Almeida, no caso aqui, revista e atualizada. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. NTLH, vemos, essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem, né, ali de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. E a gente tem aqui a última versão, né, que diz ali, creio que seja a NVT, vamos colocar aqui na NVT. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e uma fé sincera. Então a gente vê que nem Paulo mesmo estava se referindo aos 10 mandamentos. Paulo nem mesmo estava se referindo aos mandamentos. Ele estava se referindo ao alvo, isso chamando a sua instrução como um mandamento. Então, claramente, Paulo estava ensinando ali, no caso, se referindo ao que ele estava ali, acabando ensinando, né, aquilo que ele estava admoestando. Ou seja, o contexto ele confirma que Paulo estava falando da finalidade da instrução verdadeira, diferente dos falsos ensinos do versículo 3, do versículo 4, enquanto, né, os falsos mestres promoviam especulação e disputa. O verdadeiro ensino conduz a algo concreto e prático, né, que é o amor. Então, Paulo aqui se referindo também ao que ele já estava falando. Essa ordem, o intuito da presente admoestação, do ensino, da instrução que ele vai deixando, é isso. É o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Esse é o intuito, esse é o alvo que Paulo está buscando através dessa admoestação, dessa exortação, né? Desse coração puro, né? Desse amor que concede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Então, isso é uma prova de que nós temos que realmente meditar nas Escrituras com aquele cuidado, de estar fazendo ali a obra de Deus, de estar realmente lendo com amor, né? Às vezes eu realmente também deixo a desejar na hora de ler a leitura, de fazer a leitura bíblica, né? Pode ser que acabe passando, mas é importante que a gente medite na palavra do nosso Deus e realmente compare versões com versões, olhe a palavra no grego, olhe isso ou aquilo, para que a gente possa ter, né, claro que primeiramente com a direção do nosso Deus, né, pedindo que o seu Santo Espírito acabe nos guiando
que abram nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, que tenhamos a mente de Cristo para meditar na palavra. E se tivermos fé, meus irmãos, certamente compreenderemos o que nós temos dúvida. Então a gente vê aqui que Paulo, ele não estava nem se referindo aos mandamentos. Era ao que ele mesmo estava ensinando. Claro que também isso aqui é a própria questão dos mandamentos também, né? Os mandamentos também, eles promovem isso, né? Um amor de coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Claramente também os 10 mandamentos promovem isso. Mas Paulo, ele também estava aqui, a gente entende isso, né? Pelo menos aqui eu vendo essa questão, né? Vejo que Paulo, ele não está se referindo aos mandamentos, mas está se referindo ao que ele estava já ensinando, né? Isso a gente pode comprovar através ali da meditação em outras versões. Então, e tudo isso tem como intuito ali o amor, essa fé sem hipocrisia, essa consciência boa, né? É o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, conforme a gente vê ali, no caso na continuação, né, aqui, no caso daqui da passagem, né? O amor aqui, ele não é sentimentalismo, mas um fruto realmente genuíno da fé e da obediência. A gente pode conferir aqui Romanos 13, no versículo 10, onde nos é dito o seguinte pelo apóstolo Paulo. Isso é bem interessante de destacar também, né? A gente pode destacar aqui Romanos, caso colocando aqui, Romanos 13, no versículo 10, temos aqui o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando a gente cumpre os 10 mandamentos, a gente está amando, né? Se eu não adultero, se eu não cobiço, se eu não roubo, se eu não assassino, né? E creio que faltam algumas coisas aqui dos mandamentos, né? Claro que também tem abrangendo, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou. A gente tem um amor, né? Os mandamentos, eles acabam servindo, né, para apontar o pecado. Mas quando a gente cumpre a lei, quando a gente cumpre os mandamentos, a gente cumpre por amor ao nosso Deus, buscando viver em santidade, né? Claro que nós não conseguiremos adquirir a plena perfeição e nem seremos justificados pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, né? Nós não seremos justificados por isso, mas através da fé em Cristo Jesus, na sua salvação. Mas nós temos que obedecer aos mandamentos que Deus deixou para nós, porque os mandamentos refletem o caráter do nosso Deus, refletem o que Ele é. Tudo que está escrito ali, nos 10, né? Tudo que está escrito ali é tudo que Deus acabou deixando para cada um de nós. Deus, Ele quer que a nossa adoração seja dirigida só a Ele, por isso que Ele designou o primeiro mandamento, né? Tem o segundo mandamento também, que envolve o primeiro, o terceiro, né, ali. Se eu não me engano, né, nessa ordem, acaba sendo ali. A gente pode até pegar aqui os 10 mandamentos, ó. 10 mandamentos da Bíblia. Claro que ele vai dizer da Igreja Católica, mas não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando esse aqui. Que abrindo aqui o link aí, abrindo essa imagem, diz aqui o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, né? E entre outras várias coisas, meus irmãos. Lembra-te do dia do sábado também, acaba sendo algo que é muito negado, né? Principalmente pelo meio evangélico, né? Acaba que negam, deturpando as epístolas de Paulo, mas eu mostrei aqui, na verdade eu não, né? Mas a palavra do nosso Deus ali, através da meditação, né? Deus ali em sua infinita misericórdia acaba nos revelando, né? Que há passagens que as pessoas realmente deturpam. Logo, né? Ali elas ensinam o que não é certo. Se eu digo que os 10 mandamentos foram abolidos, logo não existe mais pecado. E a partir daí eu posso viver da forma que eu quero, né? E de qualquer forma eu serei salvo. É um absurdo a gente admitir isso, é um absurdo a gente confirmar isso, né? Não é certo nós admitirmos isso. Por isso que é necessário que nós meditemos a palavra do nosso Deus para que não venhamos a cair em heresias, em palavras falsas, cujo objetivo é somente ali nos enganar. Então, o amor é o cumprimento da lei. Paulo ele destaca 3 qualidades que acompanham esse amor: o coração puro, que é sem malícia, sem hipocrisia ou motivo oculto. Um coração que realmente tem ali
né? No caso, o bom sentido, o bom senso, busca viver realmente de uma forma santa perante Deus. Que é a boa consciência, que é o quê? Viver de forma coerente com o que se crê. Não só isso, mas realmente ter aquela consciência realmente tranquila perante Deus, tendo fé, tranquilidade, e também uma fé não fingida, que é uma fé sincera, que não é que é sem disfarces, né? E nem aparência. É uma fé que realmente pratica o que crê. Esses são os efeitos verdadeiros do ensino correto, diferentemente dos debates inúteis que acabam só causando ali divisão, né, em nosso meio. Então é importante que a gente venha, né, ali meditar nas escrituras, venhamos, né, ali a compreender, né, o que Deus ali tem deixado para cada um de nós. Então, irmãos, para acabar não ficando muito longo, né, vejo que já está chegando ali a 1 hora e meia, né, de meditação, para não ficar tão pesado, né, para a gente compreender, porque realmente é um capítulo longo, a gente vai querer extrair o máximo daqui, refutando tudo que não é tudo que acabam pregando de heresia, no caso deturpando, né, ali as passagens. Nesse momento eu faria até o versículo 7. E se assim Deus permitir, na parte 2, né, estarei ali fazendo a continuação, né, desse capítulo. Tentaremos extrair, né, ali o máximo. Se caso não for possível terminar na parte 2, a gente faz na parte 3 e finaliza, né, para extrair ali, tentar extrair ali o máximo desse capítulo, porque é um capítulo muito profundo, cheio de ensinos e muitas aplicações a gente pode tirar aqui para nossas vidas. Então, agora, finalizando o versículo 5, já que agora nós compreendemos, o que Paulo estava querendo dizer aqui, né, isso através da própria Bíblia, né, partiremos agora para o 6. Diz o seguinte, 1 Timóteo 1, versículo 6, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, né. Então, Paulo aqui trazendo algumas confirmações, né, realmente alguns ensinos aqui. Então, a gente vê que no início, na primeira parte, né, do que se desviando alguns, o do que se refere ao verso anterior, ou seja, a finalidade do mandamento, que é o amor proveniente de coração puro, boa consciência e fé não fingida. Paulo afirma que alguns se desviaram disso, eles abandonaram a meta correta da instrução e tomaram outro caminho, né? E se afastaram da essência do evangelho. Então, pessoas ali se afastaram, né, ali da verdade. Então, vamos pegar essa passagem em outra versão, no caso aqui na NVI, ó, diz o seguinte, né? Vamos pegar aqui o versículo 5 e o 6 para que fique mais fácil de entender. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, que é o coração puro, a boa consciência e uma fé sincera, voltando-se para discussões inúteis. Então, olha aí. Paulo está falando que as pessoas se desviaram dessa questão de ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, né? Ou seja, né, que é a finalidade ali do mandamento, que também se afastaram ali do amor, que é proveniente desse coração puro, boa consciência e fé não fingida. E Paulo afirma que alguns, né, se desviaram disso. Eles abandonaram a meta correta da instrução e tomaram outro caminho, acabaram se afastando da essência do evangelho. O termo desviando-se carrega a ideia de errar o alvo, desalinhar-se da direção certa, como um arqueiro que atira fora do centro. Eles não estavam ensinando com base na fé e no amor, mas com segundas intenções, com outras intenções, né? Uma exortação, né, para cada um de nós também ali, todos nós que pregamos, né, para pregarmos com amor, né, e não com segundas intenções, mas realmente buscando agradar ao nosso Deus, fazer o melhor também, né? Cada um de nós também ali aprendendo, né, através da meditação. Então, não podemos errar o alvo, né, que é esse amor de estar fazendo a obra de Deus, esse coração puro, essa boa consciência, essa fé não fingida, são coisas que acompanham o objetivo dessa instrução. Paulo quer que, através dessa instrução, nós viemos alcançar isso, esse coração, essa boa consciência, essa fé não fingida. É importante que a gente busque, né, alcançar isso, né? Bem importante mesmo. Pedindo a direção de Deus, né? Certamente vos será possível. Partindo agora para a segunda divisão que foi feita aqui. Se entregaram a vãs contendas. Essa expressão
indica, né, ao se afastarem da finalidade correta. Esses indivíduos, eles caíram, né, em discussões sem valor, em palavras vazias. Vãs contendas, em outras versões, conversas inúteis, discussões sem sentido, a gente vê aqui na NVI, né, discussões inúteis. Ou seja, a gente pode também achar essa questão ali das discussões sem sentidos, né? Deixa eu ver onde é que a gente pode encontrar essa... Aqui a gente vê discussões inúteis na NVT. Olha que diferente, né? Loquacidade frívola. Então deixa eu pegar aqui. Vãs contendas, a gente tem ali. Discussões inúteis, ou seja, né? Vai ser nesse sentido que a gente vai acabar encontrando, né? Discussões sem sentidos. Então, a gente pode estar olhando depois para encontrar nessa versão, né, em que aparece discussões sem sentidos, mas é nesse sentido, né, vãs contendas, conversas inúteis, tudo que não tem o seu devido proveito, que são debates teológicos ou ideológicos que não produzem edificação, não transformam vidas e não conduzem à fé prática. Esse tipo de desvio, ele é comum quando a doutrina se torna mera especulação ou vaidade intelectual. Ao invés de promover fé sincera e amor, gera divisão e confusão. Então, a partir do momento que o evangelho ele vira ali, a doutrina se torna uma mera especulação, algo que já não começa a crer, né, ali, já acha que é algo que pode ter acontecido ou não, ou algo que é uma vaidade intelectual, né? Ao invés ali de acabar promovendo a fé sincera e o amor, acaba gerando ali a divisão e a confusão, que são, né, essas questões aqui, né, vãs contendas, conversas inúteis, que não têm o seu proveito. Então, Paulo ele nos exorta para que a gente não se desvie do coração puro, da boa consciência e a fé não fingida, para que não cheguemos a se entregar a conversas vãs e logo nos desviemos. Então, Paulo ele também deixou essa mensagem ali para Timóteo, e claro que com palavras inspiradas, né? Elas também ali, né? Isso inspiradas através do Espírito Santo do nosso Deus, acabam também chegando a cada um de nós. E agora, meus irmãos, chegando aqui no último versículo de hoje, 1 Timóteo 1, no versículo 7, vemos o seguinte: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, era esse o objetivo ali deles, né? Querer ser mestre na lei, né? Querer ser um mestre na lei, mas nem mesmo entendendo o que dizem e o que afirmam. Eles mesmos não sabem o que estão dizendo, né? É algo também aqui, né, que claro que se encaixa melhor ali, né, nas heresias, né, mas também ter o cuidado, né, de pregar ali sem saber, né, o que está falando, né, temos que pedir a direção porque a obra realmente é santa, né, e exige esse esforço da nossa parte também para que sejamos dirigidos, né, pelo Santo Espírito de nosso Deus, pedindo a direção para que nós não falemos nenhuma palavra que seja mentirosa. Então, por isso que exige, né, ali realmente essa questão, né? Inclusive, se os irmãos tiverem, né, alguma dúvida, algo do tipo, repararem que há algo, né? E colocarem nos comentários, certamente, se for algo assim pertinente de estarmos realmente debatendo ou estar conversando sobre, certamente na medida do possível, né, se assim for da vontade de Deus, tentarei ali responder e até mesmo ali aprender, né, com essa dúvida que os irmãos, né, se caso tiverem, acabarem deixando nos comentários. Mas prosseguindo, né, querendo ser mestres da lei, Paulo aqui ele aponta para a motivação ali por trás das contendas citadas no verso anterior, que é o desejo de ser mestre na lei. É isso que eles querem, né, ali, essas pessoas que se afastam disso, mas nem mesmo entendem o que falam. Então, esse era o motivo por trás. Esses indivíduos, eles queriam status, autoridade ou reconhecimento como intérpretes da lei, mas não estavam qualificados para isso, nem espiritual, nem doutrinariamente. Então tem que ter uma certa maturidade também, né, para isso. Aos poucos a gente vai amadurecendo, vamos aprendendo, né? E não é errado certamente ser mestre na lei, desde que o intuito seja bom, desde que a intenção seja boa, desde que saiba também, né, ali o que quer, né, ali dizer,
o que afirma, né? Não é errado, mas também temos que saber, né, ali, ter o controle também sobre tudo, né, ali, para que também não venhamos ali ser soberbos, todas essas questões, né? Temos que enfrentar tudo isso. E na parte final do versículo, né, e não entenderam nem o que dizem, nem o que afirmam. É uma crítica direta. Eles falam muito, mas não sabem o que estão falando. No caso, as fábulas, as heresias, as genealogias intermináveis e fora outras coisas. Ou seja, eles falam com convicção, com a certeza, mas acabam falando sem o entendimento verdadeiro. E isso é perigoso, pois ensinam o erro com aparência de autoridade e confundem, né, os ouvintes, e principalmente aqueles que são novatos na fé. Paulo ele mostra que o problema não é ensinar a lei, mas usar a lei sem o devido entendimento, especialmente fora do propósito para o qual ela foi dada. Claro que também não ensina aqui da exortação, né, que Paulo também está dando, que vai ser tratado no verso seguinte, mas deixaremos para a próxima oportunidade, né, para meditarmos ali, no caso, na próxima live, se assim Deus nos permitir estarmos aqui mais uma vez, né, reunidos. Vimos que é muito profundo, meus irmãos, estarmos aqui meditando, né, nesse capítulo. É um capítulo muito longo também, mas certamente cheio de ensinos e rico, né, ali em exortações e admoestações para cada um de nós, né, que buscamos ali viver de uma forma santa perante o nosso Deus. Então, vou deixar destacado aqui, né, parte 2, para que acabe ali não esquecendo, também me organizar um pouco melhor. Mas espero que os irmãos tenham sido edificados através dessa primeira parte, né, que nós aqui fizemos, que os irmãos tenham compreendido, né, um pouco aqui sobre o versículo 5, um pouco do conhecimento histórico, né. Sejam também bereanos, né, e confiram nas escrituras comigo, né, para que, assim como os bereanos foram nobres, né, e mesmo com Paulo, um grande apóstolo bem conhecido ali, se eu não me engano, Paulo, né, explicando ali a doutrina, eles ainda assim, os bereanos, eles meditavam, né, ali e buscavam ver se aquilo realmente era verdade. Então sejamos bereanos, meditemos a palavra do nosso Deus e busquemos a verdade, pedindo a sua direção, para que assim nos apoiemos, né, em sua palavra. Então, há de sermos bereanos, para que a verdade do nosso Deus seja proclamada a todo mundo e também que nós assim não venhamos, né, acabar sendo enganados, né, pelo maligno, né? Então é necessário que a gente venha meditar nas escrituras todos os dias, né? Embora que nem que seja somente um capítulo, né? Sabemos que realmente a palavra do nosso Deus ela é ilimitada, né? Ela não tem limite. E a cada vez que nós lemos ela, nós aprendemos cada vez mais. Então espero que os irmãos tenham sido edificados através dessa pregação. Deixem nos comentários o que acharam dessa live, se foram edificados, né? Se aprenderam alguma coisa nova, né? Na medida do possível eu tentarei estar lendo, né, também ali os comentários, né? E peço também que possam deixar o like para que mais pessoas possam ser conhecedoras, né, desses ensinos. A gente está aqui destrinchando, né, o capítulo 1 de 1 Timóteo. E se assim Deus permitir, né, com o decorrer do tempo, né, nas próximas lives, nas próximas estreias, estaremos ali destrinchando, né, os demais capítulos, claro que também fazendo outros temas, né? Não somente focando, né, aqui em Timóteo, mas também, né, aqui dando uma atenção também a esse capítulo que, embora que realmente tenha algumas passagens que são interpretadas erroneamente, é um capítulo, uma epístola, no caso epístolas que são cheias de ensinos para cada um de nós, né? Cada um de nós que buscamos viver de uma forma santa perante o nosso Deus. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, né? Peço mais uma vez, né, se os irmãos puderem deixar o like ou o comentário, acabará ajudando na divulgação dessa pregação. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, buscam na medida do possível, se assim for de acordo com a vontade de Deus, trazer, né, ali estudos todas as segundas, né, ali às 9 horas para vossa edificação, né, e também conhecimento, aumento do conhecimento bíblico. E dessa forma os irmãos também deixando o like, se inscrevendo, né, deixando seus comentários, acabam ajudando na divulgação, né? E acabam colaborando também com a proclamação, né, ali do Evangelho, né? Para aqueles que são novatos, aqueles que são novos no canal, convido eles a se inscrever no canal, a também conhecer, né, que o site da Igreja de Deus, né, estará nos comentários, mas também no perfil do próprio canal. Mas também é bem simples, né? igrejadedeus.com.br.
Convido-lhes a fazer o discipulado, um estudo totalmente gratuito dessa doutrina, onde tem tanto em áudio quanto em vídeo. Também a apostila para aqueles que querem ler. Também temos aqui os pontos de fé. Temos também a Luz na Escuridão, né? A série Luz na Escuridão, que aborda alguns temas, né? Também foi recomendado no momento que nós estávamos meditando. Temos também aqui, né, Refutando o Dogma da Trindade, para aqueles que estão com dúvidas sobre isso. Assistam também, é libertador, realmente os irmãos aprenderão de acordo com essa doutrina, de acordo com a Bíblia, acabarão aprendendo muito. Também temos aqui o Revelando Apocalipse para aqueles que querem aprender mais, né, sobre o Apocalipse e compreenderem de forma maior, né, o que o Apocalipse tem aqui a nos trazer, né? Certamente também é libertador. Convido-lhes a todos aqueles que ainda não assistiram nenhuma dessas séries, nenhuma, né, ou então nem fizeram o discipulado, a estudarem um pouco conosco, a conhecer a Igreja de Deus. Certamente todos serão bem-vindos. Então, nesse momento eu despeço aos irmãos. Se assim Deus permitir, numa próxima oportunidade, nós estamos reunidos, meditando, né, na sua palavra. Estaremos, né, assim, se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira, né, em nome do Senhor Jesus. Então, agradeço a todos que vieram aqui meditar, né, que assistir nessa breve pregação. Agradeço a cada um que veio aqui. Conto com o auxílio de cada um para que essa pregação possa cada vez mais chegar a mais pessoas, né, seja com like, com comentário, com inscrição, ou então com compartilhamento, né, dessa pregação. Certamente, né, o mínimo que os irmãos puderem fazer ajudará bastante na divulgação dessa mensagem. Então, que Deus assim possa nos conceder uma ótima noite de sono e que a paz esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.